Olá, tudo bem com você que acompanha a programação do Portal RC1? Começa agora o Integração Regional desta sexta-feira. E hoje vamos falar sobre o Circuito de Inovação e Empreendedorismo em Jaú. Na saúde, o assunto de hoje é a meningite e também a alergia ao pólen, agora durante a primavera. Na economia, falaremos sobre a educação dos jovens. Na política, o assunto de hoje são as eleições e o segundo turno. Faltam menos de 10 dias, você aí já tem o seu candidato? E tem também o Pedal Rosa neste final de semana em Dois Córregos. Essas e outras notícias a partir de agora no Integração Regional, que já está no ar. A partir de agora na Cultura e Portal RC1. Integração Regional. Um programa com muita informação, gastronomia, cultura, turismo, empreendedorismo e muito mais. Olá, tudo bem com você que acompanha a programação do Portal RC1 e também da Rádio Cultura Regional? Começa agora o Integração Regional e para abrir o nosso programa vamos falar sobre o Circuito de Inovação e Empreendedorismo de Jaú, que começou na última quarta-feira, dia 19, Dia da Inovação. Eu estive no evento participando e eu quero que você saiba tudo o que aconteceu e também mais informações sobre esse circuito que acontece até o dia 19 de novembro. Olha só! O Circuito de Inovação e Empreendedorismo de Jaú é um evento inédito no município que até o dia 19 de novembro terá ações em diferentes pontos da cidade através de parcerias estratégicas. É uma oportunidade para a troca de experiências, para que a sociedade debata temas relacionados à tecnologia e ofereça sugestões para o desenvolvimento tecnológico e sustentável. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo e Inovação, Paulo Tebaldi, falou mais sobre a importância deste evento e toda a programação até o dia 19 de novembro. A grande oportunidade que nós estamos aqui, começando a pedra fundamental, o início desse processo de inovação e empreendedorismo através do circuito. Então, em relação ao processo do circuito, a gente começa hoje, vou chamar semente, do como que a gente pode fazer isso. Então, hoje é o nosso primeiro ciclo de palestras. E aí vamos ter outros fatos, outras formas que a gente vai poder trazer cada vez mais um ambiente de negócio. Sempre buscando ao público trazer os melhores ambientes para a geração de negócio, geração de emprego, geração de renda. Então, o fundamental de falar sobre inovação e empreendedorismo é que nós estamos aqui começando a desbravar esse processo. Então, é o início que Jaú começa, mas a gente não quer parar. Então, convidamos aí a toda Jaú e toda a região para estar juntos, que a gente avance e desenvolva de uma forma geral, O nosso momento aqui é que realmente nós estamos aí precários em relação à inovação, ao empreendedorismo, temos ações isoladas. A gente vai conhecer através vamos ter a escola 5G, dentro da própria lei 5G que foi colocado aí, a escola móvel do próprio Senai vai estar aqui, vamos ter oficinas de drones, Então, em relação a isso, então vão ter um processo que são 30 dias de eventos, começando hoje, que eu gostaria de ressaltar, hoje é o Dia Nacional da Inovação. Comemoramos o Dia Nacional da Inovação e por isso que nós começamos com esse dia também de hoje. E vai terminar no dia 19 de novembro, que é o Dia do Empreendedorismo Feminino. Então, em relação a isso, é isso que a gente está buscando em relação a isso. Criar um ambiente de negócio, propiciando melhor emprego e melhor renda. E essa é a contribuição de Jaú, mobilizando seus atores, mobilizando o ecossistema, mas principalmente mobilizando a população.
Parabéns a todas as secretarias e todas as pessoas envolvidas neste evento. Lembrando que a programação acontece até o dia 19 de novembro e você pode acessar o site ou as redes sociais da Prefeitura de Jaú e saber tudo o que irá acontecer ainda nos próximos dias. Aproveite! Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. A cidade de São Paulo vive um surto de meningite. Isso preocupa também aqui o interior do estado de São Paulo. Por isso, conversamos com a secretária de Saúde, Elaine Escarpinais, e também com a chefe da Vigilância Epidemiológica de São Paulo para falar sobre a vacinação e os perigos da doença. São casos de meningite, são casos isolados, não se chega a ser um surto na cidade toda, muitas vezes como a pessoa ouve na mídia. Na realidade, são 2 bairros que teve os casos isolados em São Paulo. Houve até a morte também de um dos pacientes pelo meningo C, né? E assim, na verdade, São Paulo tomou já as diretrizes que tem que tomar, que entraram com medicação para os pacientes, na realidade, os casos de meningite que teve em São Paulo, os pacientes que foram portadores, você cuida o pessoal de contato mais direto, como a família, ou em caso no trabalho, os contatos diretos. E na verdade não chega nem a ser com a vacina, chega a ser com a medicação. Mas os casos isolados em São Paulo também, em bairros diferentes, eles não têm ligação. Pela vigilância, a gente não recebeu nada de alerta sobre meningite, que está chegando no interior, que tem um risco grande, porque assim, foram poucos casos isolados em bairros diferentes e eles não têm assim, um contato, são casos assim, foi um bairro totalmente distante. E aí o que passou na mídia, que São Paulo fez a vacinação, que entraram com todas as coisas que tem que entrar. Na verdade, foi feita as medicações em contatos próximos dos casos positivos e nesses bairros, não foi em toda São Paulo, são casos isolados. Como vigilância, a gente não recebeu nada da nossa regional. Até eu liguei em Bauru se estavam sabendo de alguma coisa, mas sempre quando tem surtos, assim, alguma coisa grave que possa chegar até nós, nós somos notificados pela nossa regional de Bauru. Todo mundo precisa ficar em alerta, embora a gente não tenha nenhuma relação com esses casos. A gente já teve casos na nossa cidade há muito tempo atrás, há mais ou menos 2 anos, a gente estava até conversando, não tivemos mais nem viral e nem bacteriana. Até a Gilmara chegou numa conclusão que provavelmente é o uso da máscara, né? Porque a gente tem essa bactéria, esse vírus dentro da nossa garganta, os adultos, e acabam às vezes transmitindo isso para as crianças. Embora para nós isso faça parte às vezes até da nossa flora e a gente não tenha nenhum prejuízo, né, mediante esse vírus ou a bactéria, para a criança isso às vezes pode ser letal por conta de que às vezes não teve a vacinação. Quais são os sintomas que a gente precisa ficar em alerta? E se você tem uma criança que precisa estar procurando a unidade básica ou mesmo o pronto-socorro. Vômito em jato, então aquela criança que vomita bem longe, né, a gente já tem que ficar em alerta. Dor de cabeça, não é comum criança ter dor de cabeça, se reclamar, a não ser que seja também vista alguma coisa, mas vomitou em jato, tem dor de cabeça, tem dificuldade para mexer o pescocinho, que a gente fala que é rigidez de nuca, tem febre alta acima dos 38 graus, né, não consegue comer, tem náusea, quer dormir muito ou não quer ficar em local muito claro, quer ficar mais no escurinho. Então são sintomas que você precisa ficar alerta e procurar o pediatra, procurar, né, o atendimento quanto antes para essa criança. O Estado tem investido bastante em campanhas de vacina. No caso que a Gilmara expôs lá de São Paulo, que foram casos isolados, nenhum teve ligação entre um caso e outro de bairros separadamente. Então, assim, isso tem risco de chegar pra gente? Provavelmente não com relação a esses casos. Mas todo cuidado a gente tem que ter para que a gente não volte a ter casos aqui na nossa cidade. Vamos sempre lembrar que a meningite ela pode ter múltiplos fatores. Ela pode ser viral, como bacteriana. Então, assim, são múltiplos fatores. A vacinação, principalmente a que o Ministério preconiza, lógico que ela pega as meningites bacterianas, que são as mais graves, que elas causam sintomas graves e deixam sequelas para a criança. Então, assim, como o Ministério preconiza isso em todo o Brasil, desde que nasceu a criança ela tem direito a meningo C 3 doses,
que vai desde os 2 meses, 4 anos e 1 ano o reforço. Isso está disponível em todas as unidades de saúde. Outra vacina que entrou no calendário já tem mais ou menos há uns 3 anos é a meningo ACWY. Para que idade vem isso? Que possa... meu filho tem tantos anos. Quantos anos pode tomar pelo calendário vacinal? Com 11, e era com 11 e 12. Esse ano aumentou. Então a criança, se você tem um adolescente aí na sua casa que tenha 11, 12, 13, 14 anos, essa vacina meningo ACWY está disponível. Mas eu não sei se o meu filho já tomou. Será que ele não tomou? Leva a carteirinha no posto, liga, a gente explica. Mas meu filho, ele tomou a meningo C quando ele era criança na rede particular. Ele tem direito? Tem. Mesmo a criança que tomou a meningo C ou particular, ou mesmo que está completando 11 anos e já tinha pela rede pública, ela tem o direito a mais uma dose da meningo ACWY. E em paralelo com isso, já falando de meningite, né, a gente tem uma campanha desde o mês passado que começou para o profissional da saúde. Todo profissional de saúde, é uma campanha que termina agora em janeiro de 2023, ele tem o direito a tomar uma dose de meningo C. Eu sou dentista, eu sou farmacêutica, eu sou bióloga, eu sou fisioterapeuta, eu trabalho na área da saúde. O que eu tenho que fazer? Procurar uma unidade perto da sua casa, comprovar que você é um profissional de saúde, ou através do lerito, através da sua carteirinha, um documento com foto e tomar essa dose. Porque como é uma campanha assim curta, não vai ser sempre, a gente está recebendo essas vacinas a mais na rede pública até janeiro de 2023. E é muito importante, porque muitas vezes essa criança ou esse profissional acaba atendendo, né, ou uma criança, ou você pode ter aí a sua bactéria na nasofaringe e a gente não saber e acabar transmitindo. E a meningite, ela é assim, como você faz em criança, muitas vezes essa criança vai para a creche, essa criança vai para a escola, se evita esses surtos que nem muitas vezes tem, que a gente fica preocupado em creche, em escolas, né, e a gente tem que acabar correndo atrás do atrasado. E o importante é manter a carteirinha da criança também sempre atualizada. E já falando também da meningite, vamos aproveitar que como a gente está tendo, aumentou aí a dose, a faixa etária da meningo ACWY, né, 11, 12 e 13, 14 anos, a gente tem também correndo junto a campanha do profissional de saúde e também, gente, a gente tem, eu sei que não é falar de meningite, mas a gente pede encarecidamente para que você traga seu filho vacinar da poliomielite. Ela se estendeu, o Brasil todo está com baixa cobertura. Então, assim, esse mês agora de outubro vai novamente até o final do mês a campanha da poliomielite, que abrange criança de 1 ano antes de completar 5 anos. A gente fala 4 anos, 11 meses, 29 dias. Você que não vacinou ainda seu filho de poliomielite, compareça em qualquer unidade perto da sua casa. Aqui em Dois Costas tem a unidade do Jardim Paulista, temos a unidade do Centro de Saúde, Guarapuã, a Vilas Unidas, o Arco-Íris, que é uma unidade de saúde da família. Todas as unidades funcionam até às 5 da tarde e o centro de saúde é até às 6 da tarde. Então pegue seu filho. Lembrei, não vai. Porque muita gente vem me procurar achando que terminou, mas ela foi prorrogada devido à baixa cobertura, né? No Brasil todo, não foi só assim em Dois Costas, no estado de São Paulo, no Brasil todo. E é uma doença que está, infelizmente, acometendo casos, né? Ela está se voltando, né? Então, assim, é muito triste hoje ver uma criança contrair o vírus da poliomielite, acabar não andando, sendo que tem a vacina disponível, né? E aí, mediante isso, a gente também já olha a carteirinha, se tem vacina atrasada. Então, é muito importante que mantenha a carteira de vacinação atualizada. Eu falo, tanto a criança como o adulto, né? Como o profissional de saúde também, né? A gente tem muitas vacinas disponíveis, tanto para o profissional, como para o adulto, como para a criança. Como a gente está falando a meningo, olha, são 3 tipos de vacina de meningite. Nós temos a meningo C, a meningo ACWY e a meningo B. A única que não é dada na rede pública é a meningo B, que é consultório particular. Mas as 2 principais é ofertada, né, gratuitamente pelo SUS, pelo programa aí do Ministério da Saúde, pelo programa de vacinação, que a gente chama de PNI, né, Programa Nacional de Imunizações. E assim, eu acho que tem que aproveitar mesmo, se vacinar, para a gente evitar problemas futuros, evitar coisas piores, né? Que a vacina muitas vezes ela evita coisas lá na frente, né? Então, assim, que as mães mantenham a carteirinha de vacinação do seu filho em ordem. E só completando, além da vacinação, é importante sempre deixar um ambiente limpo, arejado, porque tudo isso vem também pelo ar.
Então deixar a casa sempre arejada, evitar ficar sempre fechado. Escolas devem manter sempre as janelas e portas abertas. Se fechou a porta, abre a janela. Tem sempre que trocar o ar ali do ambiente, higienizar as mãos, que a gente sempre fala, mas isso cabe para qualquer coisa, não só para Covid, agora também para meningite. Lembrando que né? As máscaras na saúde ainda é obrigatório, mas já está em todos os locais, está liberado. Mas se você tem um filho que está gripado, com qualquer sintoma diferente que tem aqui para a escola, coloca a máscara, né? Pelo menos você está ali se protegendo, e procure a unidade básica de saúde ou mesmo pronto-socorro em casos de sintomas mais graves aí para estar tratando. E a vacinação, né? Aqui sempre a gente faz estratégia. O centro de saúde fica aberto até um pouquinho mais tarde, a gente faz campanhas às vezes de final de semana. Aproveitem, pessoal, porque a gente pode ter doenças que estavam erradicadas, né, voltando, porque as pessoas não estão querendo mais tomar vacina. Um exemplo disso foi um número alto de influenza A que nós estamos tendo, porque o pessoal está tomando a vacina da Covid, mas não está tomando a da gripe. Foi liberado para todo mundo a vacina da gripe, né? Todo ano eles queriam tomar. Agora que tem disponível, fez os grupos, terminou os grupos prioritários, liberou para a população em geral. E as pessoas não procuraram para tomar. E a influenza A está dentro também da vacina da gripe. Então tá aí uma prova. Se você toma, você tem menos chance de adquirir. Nós estamos tendo casos porque as pessoas não estão tomando. Então fica o nosso alerta aí, né? E o pedido da população. Pessoal, a vacina foi feita para a gente estar tomando, né? A gente oferta para vocês, é de graça. Tem na rede pública, ninguém tem que pagar por elas. E é importante e salva vidas. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. Estamos no mês da primavera, o mês das flores, e você sabia que tem gente que tem alergia ao pólen? Esse é o assunto de hoje do médico otorrinolaringologista Helder Aguiar. Olá, todos bem? Estamos de volta para o nosso encontro semanal. Todos estamos acostumados com as alterações climáticas na época do outono e nos preparamos para os quadros de alergia, de gripe. Por quê? Porque a amplitude térmica é muito grande, dias quentes, noites frias, a roupa guardada, o cheiro de mofo, e isso, ambiente fechado, isso começa a provocar os quadros alérgicos, os quadros virais, e alguns até evoluindo com complicações maiores. Por outro lado, a gente se esquece que na primavera, além de todos esses componentes, ainda a gente apresenta um componente adicional, que é o pólen. Tá? A polimerização é uma das causas mais frequentes de alergia respiratória, seja de vias aéreas superiores, nariz, garganta ou traqueia, pulmão, a via aérea inferior. Existem alguns relatos, alguns trabalhos, que esses quadros são mais frequentes, mais presentes nos estados do sul do Brasil, no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, especialmente no Paraná, né, devido ao solo, ao tipo de vegetação presente. Mas aqui também existe. Então a gente também tem que se precaver, isso tem que estar no nosso radar, na nossa memória, que os mesmos cuidados que têm que ser realizados no outono têm que ser realizados agora. Hiperidratação, lavar bem a cavidade nasal, tomar cuidado com roupa que está guardada, colocar para tomar sol. Esses cuidados todos, uma boa alimentação, porque a gente esquece, né? A gente esquece que a gente vai dormir com calor e faz frio durante a noite, e aí vem os quadros respiratórios, e aí vem tudo aquilo lá. O que existe um pouquinho a mais favorável nessa época do ano é que chove um pouco mais, né? Durante o outono, as chuvas são bem mais raras do que agora. Então isso ameniza um pouquinho, mas sempre lembrando, não é hora ainda de abrir a guarda. Daqui a pouco o verão está aí, daqui 2 meses e meio, 3 meses, e aí a gente pode ter um pouquinho mais de sossego. Fiquem todos em paz, fiquem com Deus, uma ótima semana a todos. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. Ainda falando sobre saúde, no próximo dia 29 nós iremos comemorar o Dia Mundial do AVC.
Por isso, conversamos com o médico cardiologista Joseli Figueiredo para falar sobre a doença e dar dicas para que a gente tenha uma vida mais saudável. Olá, saudações a todos. Hoje nós viemos conversar um pouco sobre AVC, ou como mais conhecido é DCV, distúrbio cerebrovascular. O AVC, como o acidente diz, nada mais é do que uma falta de suprimento sanguíneo para determinada região do cérebro. Isso é ocasionado por obstrução do vaso sanguíneo ou por ruptura do vaso sanguíneo. 3/4 dos AVCs, estatisticamente, são AVCs isquêmicos, quando há uma obstrução por um coágulo do vaso sanguíneo e aquele vaso interrompe o fluxo sanguíneo, deixando de levar alimento e oxigênio, que são vitais para a célula neuronal, como para qualquer célula. A célula neuronal é um pouco mais frágil, mais sensível nesse sentido. Outra parte é conhecido leigamente como derrame, onde há uma ruptura, normalmente com uma má formação arteriovenosa e é um aneurisma que se rompe, tá? As causas principais de ocorrência de um AVC são relacionadas à hipertensão, diabetes mellitus, e a hipertensão, você sabe que já falamos em outra ocasião, que tem seus fatores de prevenção. Outra causa importante é uma arritmia chamada fibrilação atrial. O que é isso? É uma arritmia na qual o átrio, que é a camada de cima do coração, ele não contrai direito, o que gera a formação de pequenos coágulos dentro do coração que se desprendem em um determinado momento e vão para o cérebro. Como prevenir isso? Fazendo visita e eletrocardiograma, que é um exame simples e barato, onde há a detecção desse tipo de arritmia. A visita ao seu médico para a prevenção da hipertensão, a prevenção dessas arritmias e a partir do momento da detecção da arritmia, ou a correção dela, ou o tratamento com anticoagulantes, que é o indicado. Principais sintomas de um AVC. É fundamental a gente saber quando estiver em casa, não precisa ser médico para isso. O paciente normalmente tem uma cefaleia súbita, às vezes dor na nuca, intensa, mas normalmente associada a uma fala embolada, uma disartria, não consegue articular bem as palavras. O paciente tem perda da sensibilidade ou perda de força em um membro ou uma parte do corpo, dependendo da localização e da extensão do AVC. O que fazer numa situação dessa? Acionar o serviço de urgência, tá? A gente chama de janela, é o período entre o início do sintoma e o início do tratamento, tá? Idealmente, ela não deve passar de 3 horas, no caso de um AVC agudo. Mas nos serviços mais avançados, onde você pode fazer um cateterismo, uma hemodinâmica para dissolução daquele provável trombo, e ter rapidamente o serviço de imagem, no caso tomografia ou ressonância magnética, para você pode até estender até 6 horas esse período, no máximo, mas o ideal é ter um sintoma, se está com um familiar, aciona o serviço de urgência e vamos tentar resolver, porque o AVC, infelizmente, é uma das maiores causas de mortalidade na nossa comunidade, tá? Gente, então fica aí a atenção, sempre eu volto a dizer que a prática de uma vida saudável, atividade física, o controle da diabetes, o controle do colesterol, uma alimentação saudável, exercícios físicos, sim, diários, isso aí vai ajudar a termos uma vida mais saudável. Ok, fico à disposição para maiores esclarecimentos. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. Agora é hora do nosso quadro com o nosso querido economista e professor universitário Paulo Afonso. Assunto de hoje é a educação dos jovens. Olá pessoal, tudo bem? Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil tem hoje quase 54 milhões de pessoas. É o que a gente chama de população infanto-juvenil, formada por indivíduos menores de 18 anos. É algo em torno de 25% da população brasileira. Tanto a Constituição de 88, quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles estabelecem os direitos dessa parcela da sociedade. A lei maior e todos os demais marcos legais, infraconstitucionais, asseguram que as crianças, bem como os adolescentes e jovens, têm direito à vida, à saúde, à educação, e devem ser colocadas a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então o poder público ele não tem conseguido cumprir as exigências legais. Na educação, o país está hoje longe de atingir um patamar ideal.
Durante a pandemia, pelo menos aí 244 mil meninos e meninas, né, na faixa etária aí de 6 a 14 anos, não estavam, né, matriculados no segundo semestre de 2021. Ou seja, é 154 mil a mais do que em 2019. Isso aí segundo dados do IBGE. E isso não é somente culpa da pandemia, né? A gente não pode culpar tudo a pandemia, né? A crise sanitária, é claro, ela expôs aí muitas dificuldades, né? Algumas intransponíveis, enfrentadas aí pelas crianças e unidades de ensino, absolutamente desaparelhadas para superar aí os impactos provocados pelo coronavírus. Em vários pontos do país, o ensino por meio virtual, ele se revelou aí impossível, né, ante a falta de infraestrutura e de conexão com a internet. Eu mesmo presenciei isso aqui no estado de São Paulo, né, e a gente está falando do estado mais rico da nação. Então, antes da crise, o Brasil ele vinha nas últimas posições aí, conforme o PISA, né? O PISA ele é um programa internacional de avaliação de alunos, coordenado pela OCDE. A OCDE ela é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ou seja, reúne os países mais ricos do planeta. Então, enquanto na China os alunos estudam ciência, tecnologia, engenharia e matemática, as nossas crianças, né, os nossos jovens não alcançam aí notas mínimas em português e matemática. Ou seja, não tem compreensão dos textos, nem conseguem fazer operações simples, como somar e subtrair. Quem dirá uma interpretação de texto. Os resultados levaram ao consenso de que o poder público ele precisa, efetivamente, revisar o processo educacional e olhar o exemplo aí, né? A gente pode citar como exemplo aí a Coreia do Sul, né? A fim de garantir aí o aprendizado de qualidade aos estudantes a ensino básico e fundamental. Quando eu digo em revisar o processo educacional, é ter uma política de Estado séria, né? Não é uma política de governo, é uma política de Estado séria que trace aí os caminhos da educação para os próximos 25 a 30 anos. E não o entra e sai do governo e cada um faz o que quer. Só nesse governo mesmo, eu não estou criticando o governo, mas quantos ministros da educação a gente teve? Né? Então, quando se fala em segurança pública, as crianças também têm sido alvo aí das diferentes formas de violência. Né? De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, entre 2020 e 2021, o estupro de vulnerável passou de 43.427 para quase 46 mil, sendo que 61% dos casos foram contra meninas com menos de 13 anos, né? Algo em torno de 35 mil vítimas. O número de abandonados chegou a quase 8 mil ocorrências. Né? A taxa de crianças entre 0, né, e 4 anos foi de 15,7 para cada grupo de 100 mil. Então a infância no país ela tem sido presenteada aí com um quadro de horrores, né? O que impõe aí ao futuro dirigente do Brasil uma revisão profunda das políticas públicas para a parcela infanto-juvenil da sociedade, né? Eu digo para o futuro presidente, né? Mas isso cabe aí também ao Congresso Nacional, né? A gente tem que cobrar aí os nossos deputados e senadores, né? Porque o presidente ele não faz tudo sozinho. Então, qual é o Brasil que nós queremos para o futuro? Né? Então, o momento ele exige mudanças para que, de fato, as crianças tenham aí e sejam o futuro da nação. Ok, pessoal? Um grande abraço, hein? Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. E agora o Integração Regional fala sobre política. Estamos a menos de 10 dias do segundo turno. Dia 30 de outubro iremos escolher o nosso presidente e o nosso governador. Esse é o assunto de hoje do advogado Luiz Vicente Federici. Saudações a todos. Continuando a temática, nós vamos falar ainda sobre as eleições, analisando um pouquinho do primeiro turno e falando um pouquinho do segundo turno. Por qual razão? O voto é muito importante para a democracia, pois é o modo como nós escolhemos os nossos representantes
através da compatibilidade daquilo que nós imaginamos que eles farão com aquilo que nós acreditamos que seja o correto. Faz parte do regime democrático o voto, o processo de escolha e, principalmente, o voto é um direito e também é considerado um dever, por isso que todos devem votar. Mas nós temos algumas análises interessantes a fazer a partir do primeiro turno. Por quê? Porque, de um modo geral, no Brasil, nós tivemos 20% de abstenções. Abstenções são pessoas que não foram votar e que influem diretamente no voto válido. Esse 20% de abstenção no Brasil significa que 31 milhões de eleitores não foram votar. Essa média, quando nós analisamos de um modo geral, nós achamos muito elevada. Mas quando nós analisamos especificamente a cidade de Dois Córregos, nós podemos observar que em Dois Córregos a abstenção foi maior. Dois Córregos teve 27,6% de abstenção, ou seja, quase 30% dos eleitores não foram votar. E isso não é sadio para a democracia, pois acaba gerando algumas distorções, porque a vontade da maioria aí acaba sendo prejudicada. Por isso é importante fazermos um esforço para que todos os eleitores aptos a votar compareçam às urnas e efetuem o voto. Mas algumas análises ainda são interessantes. Nós tivemos na cidade de Dois Córregos um número interessante de votação em branco e de votos nulos. E qual a razão disso? É muito interessante fazer essa reflexão. Não sei se vocês sabem ou não, mas voto em branco e voto nulo é quase que a mesma coisa, eles servem para fins de análise percentual, análise estatística. Esses votos não vão para ninguém. Os votos nulo e o voto em branco não são computados para aqueles que estão na frente, não desmerecem a votação. Existe uma mística, uma mentira, uma inverdade que se 50% ou mais dos votos forem nulos, a eleição está anulada. Isso não corresponde à verdade. A eleição se baseia única e exclusivamente nos votos válidos, que são nos votos no candidato ou na legenda. Analisando o primeiro turno, nós podemos ver que na eleição de deputado federal tiveram 8 mil votos, sendo que, além desses 8 mil votos válidos, 728 votos foram nulos. As pessoas deliberadamente anularam, apertaram um número diferente do existente. E 852 votos para deputado federal foram brancos. Alguém apertou o branco, né? Foram 852 pessoas fazendo isso. Para deputado estadual, tivemos 12.661 votos válidos, maior votação que para deputado estadual, sendo que 498 votos foram nulos, ou seja, as pessoas apertaram um número inexistente, e 1.285 foram votos em branco, as pessoas, os eleitores apertaram branco e confirma. Isso reflete uma deficiência de representatividade para a nossa região. Foram 1.200, quase 1.300 votos para deputados estaduais que não foram para um deputado da nossa região e que poderia ajudar a representar a nossa região. Então, quando nós falamos que o voto tem um peso, um valor e é muito importante, é aí que nós dizemos que a representatividade pode ser prejudicada. Agora, no segundo turno, nós não vamos votar para deputados ou para senadores. Vamos votar para presidentes e para governadores. E o voto, sim, é importante que todo mundo manifeste a sua vontade através do voto e que compareça às urnas para que a vontade da maioria sempre prevaleça, porque essa é a função da democracia. Um grande abraço a todos e acompanhem o nosso conteúdo. Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia.
E nesse domingo, dia 23 de outubro, acontece o Pedal Rosa com as Brabas do Morro Alto. E você está convidado. Nós somos as Brabas do Morro Alto. Estamos aqui para fazer um convite para vocês. Nosso segundo Pedal Rosa já tem data marcada. Pedal Rosa? Ei, garota, se toca! É uma conscientização do câncer de mama. Será dia 23 de outubro, com concentração às 7 da manhã e saída prevista para as 8. Aqui na Leilomar tem 2 córregos. Teremos 2 percursos, o Light e o Sport. O Light de 20 km e o Sport de 40. E as inscrições são apenas 2 litros de leite. Vem pedalar com a gente! Integração Regional, o programa que faltava para completar o seu dia. A Integração Regional desta sexta-feira fica por aqui. Eu desejo que você tenha um excelente final de semana. Se você tiver alguma sugestão de reportagem, mande aqui pra gente no portal RC1 e também na Rádio Cultura Regional. Eu espero. Te encontro na próxima sexta. Um grande beijo para você. Fique com Deus e até lá. Tchau. Você acompanhou na Cultura e Portal RC1 Integração Regional, um programa com muita informação, gastronomia, cultura, turismo, empreendedorismo e muito mais.